A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar de Provérbios. Um livro abençoado. Está sendo bênção para mim e eu creio que você também que está acompanhando. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje vamos falar em Provérbios 29, só o verso 1 e o 15. Porque os demais são muito repetitivos dos que a gente já ouviu. Então vamos falar do verso 1 e o 15 no capítulo 29 e depois vamos para Hebreus 12, do 6 ao 11. Onde o tema é: a correção do Senhor é para o nosso bem. Se está machucando, amanhã você vai entender. João 13,7 diz: o que eu faço hoje você só vai entender amanhã. Então toda correção, toda dor tem um ensinamento. Amanhã também tem vitória, porque a dor de hoje, a rejeição, a injustiça, é a bênção que Deus está preparando para você. Então, com essa rejeição, com essa dor, com essas situações constrangedoras, com essas mentiras com seu nome, ou calúnia, ou zombaria, seja o que for, demissão, enfermidade, tem vitória lá na frente. Cabe você e eu adorar. Cabe você e eu entender que Jesus passou por algo que jamais eu e você passaria. Mas ele venceu porque Deus estava com ele. E ele disse a seu pai: seja feita a tua vontade. Ele pediu para que aquele cálice saísse dele. Mas imediatamente ele disse: pai, seja feita a sua vontade. Então que a gente diga isso na graça do Senhor. Porque quando a gente ora, louva, jejua, lê a palavra, a graça desce. Então a gente é capaz de dizer: seja feita a tua vontade, porque a graça dele está conosco. Porque humanamente falando, eu e você sozinha jamais consegue alguma coisa. Principalmente passar pelas lutas e vencer. Só com ele. Amém? Mas depois de toda essa dor, tem vitória. Aguenta firme com Deus. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Provérbio 29, verso 1 diz: quem é repreendido muitas vezes, teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Quer dizer, quem é repreendido muitas vezes e não se corrige, ele sempre vai errar. Ela sempre vai errar. Ah, mas eu sou corrigida por Deus, eu começo a murmurar, reclamar. Eu dou um jeitinho de sair daquela luta de todo jeito. Eu não vou aprender, não vou ser uma pessoa forte lá na frente e não vou ter uma bênção que ele está preparando para mim. Então, quando ele lhe repreender, muitas vezes, não teme em corrigir do seu jeito, não teme em correr. Que aqui diz, olha, que repreendido muitas vezes teima em não corrigir, quer dizer, teima em não se consertar. Teima em não aceitar aquela situação e querer fugir dela. Cairá de repente em desgraça e não poderá escapar. Quer dizer, vai estar sempre em dificuldade. Nem vai aprender com a correção. Lá na frente não vai ter grandes vitórias. E vai ser uma pessoa à deriva. O barco vai levar para todo lado, porque não aprende, não espera em Deus. Não entende que está doendo, mas o pior Jesus passou por mim e por você. E também não entende que isso é uma faculdade de Jeová para a nossa alma, para o nosso dia a dia. Porque muitas vezes já erramos tanto que temos que passar por algo para aprender. Às vezes somos tão bobas para as pessoas que temos que ter um saculejo para aprender. A Bíblia diz: nem seja bom demais, nem ruim demais, senão você se destrói. Então às vezes a gente não quer aprender. Às vezes a gente repete situações que não é para repetir. Às vezes a gente fica com pessoas que já era para ter saído do nosso lado. Mas Deus permite situação para você acordar e dizer: não, agora chega, agora eu vou sair. Então tudo é um aprendizado, tudo é um ensinamento. Aprenda, deixa Deus te ensinar. Está doendo, mas tem um aprendizado do Senhor aí para você e para mim. João 13,7, o Senhor disse aos discípulos e diz a mim e a você hoje: o que eu faço hoje, o que eu permito hoje, amanhã vocês vão entender. Mas quando a gente vai entender, a gente vai estar mais maduro, mais madura, com um aprendizado bem melhor. Aí o verso 15 do capítulo 29 diz o seguinte: é bom corrigir e disciplinar a criança, quando todas as vontades são feitas.
ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quer dizer, quando a mãe deixa a criança de qualquer jeito, o avô, a avó, amanhã vai passar vergonha com ela. E amanhã vai sofrer junto com ela, porque a vida vai ensinar. Porque se faz todos os gostos, amanhã ela vai se dar mal. Então, por isso que o Senhor não permite que a gente faça as coisas e não tenha correção. Porque eu e você, independente da idade, somos uma criança na mão de Deus. E é necessário que venham correções para a gente aprender. Para que amanhã a gente não entre em abismo pior. Você entendeu? Tem que entender. Agora vamos para Provérbio 12, do 6 ao 11. Que você vai entender. Tem tudo a ver com o tema. A correção do Senhor é para o nosso bem. O 6 diz: pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. O castigo do Senhor é uma correção. É para a gente aprender, não errar mais. Perdão, tive que lamber o dedo, porque aqui colou a folha. É uma correção para mim e para você. E quando isso acontece é porque Ele nos ama. Como a mãe, quando castiga o filho, é porque o ama. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seu filho. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Claro que não. O pai e a mãe corrigem o filho. Então Deus também corrige a mim e a você. Eu sou alérgica, descobri isso hoje. Vou passar por algumas medicações. Por isso que eu passo por tanta dificuldade com minha garganta. Então deixa o pai te corrigir. Vamos eu e você deixar o pai nos corrigir. É para o nosso bem. É para a gente amadurecer, aprender. Para quando a vitória chegar nas nossas mãos, a gente esteja amadurecido e amadurecida. Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. Eu não quero ser filha ilegítima do Senhor, nem você. O filho ilegítimo é o quê? Aquele que não obedece. O filho pródigo, ele teve uma virtude, ele teve, como eu posso dizer, ele foi privilegiado. Porque naquela situação o pai deixou ele ir embora e ficou esperando ele voltar. E ele voltou totalmente desnorteado e sem nada, e o pai o abraçou. E Jesus faz isso conosco, quando muito sai da presença dele e volta depois de quebrar a cara no mundo. Mas volta como filho e entende que o pai está lá na igreja esperando ele, que ele nunca devia ter saído. Agora, o filho ilegítimo, ele não volta, ele não aceita, ele não quer ser corrigido pelo pai. Ele não pode ser filho de verdade. Então, aguente essa correção. Aguente essa situação que você está passando. Tem uma vitória lá na frente, tem um prêmio. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos. Nós respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Se eu e você respeita nossos pais, no meu caso eu não tenho mais nem pai nem mãe, mas você respeita, como é que não vai respeitar o Pai Celestial? Que foi quem mandou você para seu pai e sua mãe, onde o Pai do céu e da terra é Ele, que fez tudo e que um dia a gente volta para Ele. Isso é que tem que ser obedecido. Então chore, fique triste, mas daqui a pouco se levante. Diga, Senhor, me ajude, me fortaleça a passar por essa provação. E Deus vai estar sempre comigo e com você. Os nossos pais humanos nos corrigem durante pouco tempo, pois acham que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. O nosso pai, o pai humano, ele corrige daqui a pouco, né? Abraça, está tudo bem. E o Pai Celestial, ele corrige o tempo que ele sabe que é necessário. O Pai do céu, ele participa, você, quando aceita a correção, você participa da sua santidade. Porque ele diz, seja santo como eu sou santo.
Então deixa essa correção acontecer. Deixa, porque lá na frente você vai dizer, louvado seja Deus, porque eu passei por isso. Lá na frente você vai ver a vitória. Para terminar o 11. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza, que é verdade, né? E não de alegria. Porém, mais tarde, os que forem corrigidos recebem como recompensa sua vida correta e paz. Então, no momento dói, mas lá na frente a gente vai ter paz e a gente vai entender que era necessário passar por aquilo. E a gente vai ver a tão grande bênção que o Senhor preparou para mim e para você. Mas naquele momento, nós tínhamos que passar por aquilo, para quando chegasse a bênção, saber administrar e valorizar. Então, lembre-se do tema? A correção do Senhor é para o meu bem, para o nosso bem, para o teu bem. Amém? Paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.